Vocês já pararam para reparar que a gente está vivendo uma verdadeira onda de ensinamentos de valores invertidos? E se a gente não parar para ajustar isso, é a próxima geração que vai pagar a conta. Qual é o tema de hoje? Valores invertidos. O que estamos falando para nós mesmos e para os nossos filhos? O que antes era limite, agora é direito. O que nós estamos passando para as próximas gerações? Um tema que pode gerar muita polêmica e debate, mas é a nossa luta resgatar esses valores. Bem-vindos ao Poder da Luta! Para quem acompanha a gente, todo mundo sabe que a gente é uma família aqui que gosta de esportes, né? Tanto a Vitória faz futebol americano, ela faz jiu-jitsu. Bom, o Edson é atleta profissional, o Noah também faz futebol, eu treino. Sim. Mas sou a única que não sou atleta, né? Só faço por fitness, por fã. Mas aqui em casa aconteceu um episódio que a Vitória fez futebol, fez uma temporada de futebol, e o time dela foi campeão invicto, ganhou todos os jogos, né? Até o Júnior estava super empolgado porque estava ganhando tudo, goleada. No final, o time dela foi campeão, mas aconteceu que todos os times ganharam o mesmo troféu, ganharam as mesmas medalhas, e isso gerou uma discussão aqui em casa, porque ele falou assim, mas é justo? Isso é justo? O que a gente está ensinando com isso? O que você está ensinando para essas crianças? O último lugar que perdeu todos os jogos também ganhou medalha, também ganhou medalha de primeiro lugar, também ganhou medalha de ouro. Então a gente ficou pensando, o que a gente está ensinando para essas crianças que chegam em último, mas ganham medalhas? Isso é premiar a mediocridade. E quando eu falo mediocridade, que é premiar o meio mesmo, porque deixa de passar para as crianças e para as pessoas o que realmente importa, que é o esforço. O mais importante dessa história toda não é se você vai ganhar ou se você vai perder, é o quanto você trabalhou duro para vencer, porque vamos ser sinceros, vencer é bom, eu adoro ganhar e odeio perder. Até hoje todo mundo sabe que eu sou um atleta profissional, tem mais de, se botar todas as minhas lutas na minha carreira, tem mais de 100 lutas facilmente. E até hoje eu choro quando eu perco. Eu fico muito triste quando eu perco, eu choro. É realmente um momento muito difícil que me faz voltar, treinar mais, me dedicar mais para que a próxima eu possa vencer. A partir do momento, se eu ganhasse um presente, ganhasse um troféu, ganhasse tudo bem ter perdido e eu me incomodar. Tenho certeza disso. O que me faz levantar e treinar mais é a vontade de vencer, a vontade de ser o número 1. Então, acho que hoje em dia a gente tem feito muito isso, principalmente com as crianças, dando medalha de participação, medalha de... O primeiro e o último ganha a mesma medalha, ganha o mesmo prêmio. Isso não faz sentido e literalmente a gente vai criando crianças mais fracas, que não vão se esforçarem no futuro. E quando eu falo não vão se esforçar, não é só na parte do esporte, mas em todas as áreas da vida. As pessoas precisam entender que a vida é uma competição. Para você ser um médico contratado por uma empresa, vai ter um que vai ter que sair fora. Vai ter um que não vai ser contratado. Para você ser um excelente... qualquer coisa, você sempre tem que ganhar. É isso que a gente coloca na cabeça dos nossos filhos. Você tem que ganhar, você tem que ser o melhor. Você não é que você tem que ganhar, mas você tem que se esforçar o máximo para conseguir a vitória sempre. A gente colocou os nossos filhos no esporte exatamente para criar essa força, para que eles se frustrem, para que eles superem, né? Para que eles estejam determinados. E a partir do momento que você recompensa todo mundo por igual, você desvaloriza esse esforço, você desvaloriza tudo que o esporte pode promover para o seu filho. E quando todo mundo ganhou a medalha, você falou assim, mas o que é isso? Você falou assim, tá todo mundo sendo recompensado por igual, o esforço não vale mais nada, então o que valeu a pena aqui? O que ensinou para essas crianças? E o que exatamente o que você falou, o que a gente mais premia dos nossos filhos, é o esforço, não é a vitória. A gente nunca cobrou a vitória do Noah e da Vitória. Você e eu, a gente não cobrou vitória minha. A gente cobra o quê? A dedicação e o esforço. Ir lá e dar o seu melhor resultado não depende de você. Mas não faz sentido você premiar por participação. Aquela pessoa que nem queria estar lá vai ganhar o mesmo prêmio que você, que se dedicou e foi lá e deu o seu melhor. Para mim, sinceramente, não faz sentido. Pra gente é um valor invertido. Com certeza.
E o Noah tem 10 anos e ele já faz esporte de competição aqui. Sim. A gente viaja para várias cidades diferentes e a gente tem vivido uma experiência que a gente sempre discute sobre isso. Qual é o papel dos pais e qual é o papel do coach? Porque o que acontece? Às vezes o coach vai e coloca a criança no banco. Aí vem o pai e começa a gritar com o coach e fala que não é pra fazer aquilo e briga, né, realmente com o coach. E às vezes se a criança tem um erro dentro de campo e aí o coach vai tirar aquela criança de campo, o que o pai faz? O pai vai lá e briga com o coach. Antigamente, quando a criança ia pro banco e chegava pro pai chorando, o que o pai falava? Você vai lá, você vai mostrar que você é melhor, você vai fazer por merecer, você vai se esforçar pra você merecer estar dentro de campo. Hoje a criança vai pro banco, o que acontece? O pai vai lá no coach. Porque meu filho tem que ir pro campo, porque meu filho só tá ficando no banco e briga com o coach. Sabe o que isso está ensinando pro seu filho? Está ensinando a culpar o outro pelo erro dele. O filho vai lá, erra dentro de campo, quando na hora que você vai culpar o coach, na hora que você vai brigar com o coach, você tá ensinando pro seu filho um modelo de que culpe o outro quando você erra. Sim. Não é? É você que já, né, luta desde os 8 anos. Como que era essa relação dos seus pais com o coach e a sua com o seu coach? Isso o esporte ensina a gente desde cedo. Eu lembro quando eu era pequeno, sempre tinha garotos da minha categoria, do meu peso, muitos amigos, principalmente lá quando eu era muito criança. E normalmente era só um que ia da academia. Então era uma competição enorme dentro da academia. E só ia lutar, representar a academia quem realmente merecesse. E naquela época ainda não tinha essa igual é hoje em dia, né? Essa dos pais chegar, por que meu filho não vai? Essa super proteção, né? Não vai porque não merece, porque o outro tá melhor do que seu filho. E eu acho que hoje em dia as pessoas não querem enxergar a realidade e, como você falou, ele quer culpar o outro. Ele não consegue olhar pro filho e falar, pô, realmente meu filho não merece, o outro é melhor. E muitas pessoas têm muita dificuldade com isso, cara. Muita dificuldade de enxergar e falar, não, realmente o outro é melhor, o outro merece mais do que eu merece mais do que meu filho. E esse é um valor invertido, cara. Principalmente quando você faz parte de um esporte coletivo. Qual é o objetivo do esporte coletivo, do futebol, um exemplo, do Noah? É que o time ganhe. Se pro time do Noah ganhar, precisar colocar ele no banco, tudo bem para mim. E tudo bem pro Noah. Por quê? Porque no momento talvez ele não tá tão bem, não tá machucado, alguma coisa, mas o objetivo que é vencer. E se para vencer vai colocar ele no banco, ele vai ficar de reserva, não tem problema nenhum. É vitória do time no final. E a gente já passou por essa experiência, porque quando o Noah foi fazer primeiras peneiras, quando ele foi entrar no futebol, que ele foi fazer as primeiras peneiras, o que aconteceu? Ele passou em vários times, vários clubes pro time A, pro primeiro time. No único clube que ele passou pro time B foi o clube que a gente escolheu. Porque a gente pensou, bom, se ele vai passar pro time B, é porque ele vai ficar em problema, que o time A é muito bom, e ele vai ter a oportunidade de crescer. E a gente escolheu esse clube porque foi o único clube que ele passou pro time B. A gente poderia ter colocado ele em qualquer outro clube que ele tivesse no time A, que ele seria, né, estaria no time melhor, no top. Mas não, a gente escolheu um que ele foi pro time menor, mas que a gente queria colocar ele realmente em problemas, para ele poder se superar e passar pro time A. E ele passou pro time A nesse clube. Exatamente. Só que quando ele passou pro time A nesse clube, ele ficou em problemas, porque o time já estava muito entrosado, já estava junto há anos, então ele tinha que conquistar aquela posição. E ele ficou muito tempo no banco. A gente foi para competições que ele começava no banco. Sim. E aí ele não estava acostumado com isso, porque no time B ele já entrava em campo, ele já era titular. E o que a gente falou com ele? Você tem que fazer por merecer, você tá entrando em campo. A gente nunca chegou pro coach e falou assim, a gente viaja pra Disney, a gente vai pra Orlando a gente gasta um monte de dinheiro e o Noah tá ficando a maior parte do tempo no banco. Não, o que a gente fez? Noah, você tem que melhorar, você tem que dar o seu melhor. Se você não der o seu melhor em campo, você vai continuar no banco. Foi isso que a gente fez. Eu acho que falta isso nos pais, muitos pais que a gente experiencia aqui. Sim. Os pais vão no coach e o coach dessa vez veio explicar pra gente, olha, o Noah tá no banco porque ele ainda tá criando entrosamento. A gente, coach, você é o coach, você sabe o que é melhor. A gente nunca vai chegar e duvidar e te questionar porque você botou o Noah nessa posição, porque o Noah tá no banco. Não. Sim. Eu acho que a gente tem que dar esse recado pros pais de atletas aqui.
Parem de ser coaches. Vocês têm que apoiar seu filho, vocês têm que motivar seu filho, vocês têm que empurrar seu filho para fazer o seu melhor. Nunca brigar com o coach. Por que ele está nessa posição? Por que ele está no banco? Parem de fazer isso. Isso não é o papel de vocês. Vocês estão super protegendo seus filhos, vocês estão enfraquecendo seus filhos e vocês não estão ensinando absolutamente nada para os seus filhos. Bruna, hoje em dia reclamar virou um estilo de vida. Parece que se esforçar não vale mais a pena. O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente está reclamando demais, e não só os filhos, né? A gente está ensinando nossos filhos a reclamar, a gente está ensinando os nossos filhos a justificar as desculpas deles, a gente está ensinando os nossos filhos a culpar os outros pelos próprios erros. É isso que a gente está ensinando os nossos filhos hoje em dia. Tá tudo tão invertido. Eu lembro muito bem que antigamente a minha mãe falava muito assim comigo. Eu queria alguma coisa, né? Uma calça jeans, alguma coisa assim que tava todo mundo usando na época, moda. Mãe, me dá isso, tá na moda. A mamãe falava assim comigo: você não é todo mundo. Era a frase da minha mãe: você não é todo mundo. Hoje em dia tá tudo tão invertido que as pessoas falam assim: ah, mas tá todo mundo usando, meu filho tem que usar. Então, olha o valor invertido aí. Antigamente minha mãe falava comigo: você não é todo mundo. Hoje em dia os pais falam: ah, mas tá todo mundo usando, meu filho tem que usar. E aí a mãe se endivida, a mãe faz tudo que não pode fazer para que o seu filho seja incluído aquilo. Eu acho que isso é um valor muito invertido. Por quê? Porque você está fazendo algo que você não pode fazer, porque você está tentando fazer o seu filho se comparar com os outros, né? Que ele está ali se comparando naquela situação de comparação. E você está fazendo o seu filho querer ser igual a todo mundo. Não, mostre que seu filho é diferente, mostre até onde você pode ir, até onde você não pode ir. E assim o seu filho também vai criar valor quando ele tiver aquilo. Porque se você der tudo pro seu filho, ele não vai criar valor de nada. E hoje em dia as crianças não estão tendo valor em nada. Ah, as crianças não dão valor a nada. Claro que não dão valor a nada. Você está dando tudo pros seus filhos, tudo que você pode e que você não pode. Todas as vontades. Você não acha? Com certeza, é o que você falou. Literalmente, os valores estão invertidos. As pessoas hoje em dia literalmente não sabem o que é certo e o que é errado. Eu lembro conversando com uma pessoa próxima, perguntar para ela o que é certo e o que é errado, e ela ficava em cima do muro. Não, mas o certo e errado depende do ponto de vista. Sim, mas pô, o que é certo, o que é errado. Temos que ser muito claro em relação a isso. E como você falou, as coisas estão literalmente muito invertidas, os valores estão muito invertidos, as pessoas esqueceram daquilo que realmente é a fundação delas. As pessoas perderam, estão fracas. Acho que a principal palavra é essa: as pessoas estão fracas. Literalmente, para onde que o vento bate, elas vão. Elas têm que, uma família, uma pessoa individual, ela tem que ter um valor, tem que ter um pilar da vida que não faz ela balançar para lugar nenhum. E como você falou, as pessoas estão muito fracas hoje, infelizmente, e nós estamos tentando ajudar vocês aí e a gente a ficar mais forte, ter valores e não cultivar essa cultura do inclusão, do valor invertido. Não, cara, isso é ruim para você, é ruim para sua família. Você estava falando do certo e do errado. Existem valores que são certos e existem valores que são errados. Então, quais são os valores certos? Deus, família, respeito, honestidade, são valores que são certos e que estão se perdendo nessa sociedade, porque são valores que estão sendo negociáveis. Não negocie certos valores, não negocie certos valores com a sociedade, porque o que está acontecendo é que nós estamos criando crianças emocionalmente mimadas, espiritualmente frágeis e fisicamente fracas, porque a gente está negociando valores inegociáveis. É o que você falou, exatamente isso. A gente vê muito claro isso, e não são só crianças, adultos, cara, que não sabem, não lutam. Não sabem lidar com não. Não sabem lutar, não sabem, tipo assim, não tem pensamentos em melhorar literalmente em todas as áreas da vida. São pessoas que querem ficar sentadas em casa recebendo um Bolsa Família e estão satisfeitos com isso. Não! Levanta da cadeira, vai fazer o seu melhor. Vai se dedicar, vai dar o seu melhor, vai receber para aquilo que realmente você merece. Claro, não estou falando aqui, tem gente que realmente vai precisar de ajuda de alguma forma, mas é uma ajuda. Faça o seu. É uma ajuda, mas faça o seu. Corra atrás, faça o seu. Trabalhe duro, cara, que isso que no final do dia é a única coisa que importa. Sabe por causa de quê? Falando como atleta agora, eu sempre falo isso com meus amigos e acabei de falar isso com um amigo meu próximo agora ontem.
Quando eu ganho uma luta, o que acontece logo depois? Vai pra academia. Eu volto para academia treinar e luto de novo. E quando eu perco, o que acontece? Volta pra academia. Volto para academia, treino para lutar de novo. Então, quando você dá um não para uma criança, não é um fim, faz ele trabalhar duro para receber o sim no futuro. E é isso que eu faço todo dia em relação à luta. Então você tem que levar isso para sua vida também. Nunca é o fim, sempre continua as coisas. Vai, trabalhe duro e faça por merecer. Não fique esperando as coisas não fique esperando sentado uma medalha de participação. Não. Vai lá, trabalhe duro para ser o primeiro, para ser o melhor. Sempre, em todas as áreas da sua vida. Deus colocou nesse mundo, ele fala, nós somos abençoados e nós somos escolhidos. Nós não fomos feitos para ficar rolando tela de celular o dia inteiro e ficar só pagando conta. Não, Deus tem maravilhas para sua vida, mas ele só vai ser construído a partir do momento que você tirar o seu bumbum do sofá e fazer o seu caminho. E lembrando que todo sistema precisa de um limite para funcionar. Dentro de casa, dá um exemplo no esporte. Existem regras que deixam a coisa mais clara, sabendo, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode. E fazendo isso dentro de casa, em todas as áreas da sua vida, sem dúvida nenhuma fica muito, muito, muito mais fácil. Os filhos não precisam de aprovação, eles precisam de direção. E falando sobre essa questão do limite, hoje em dia os pais estão tão cansados, estão trabalhando tanto, a vida está tão corrida, que eles estão negligenciando a educação dos filhos, estão negligenciando esse limite. Por quê? Porque educar dói, educar cansa, mas negligenciar a educação dos seus filhos custa caro demais. E hoje em dia a gente está tão cansado que a gente resolveu não educar os nossos filhos. Quem está educando os nossos filhos são os influenciadores da internet, é o iPad, é o YouTube. Então a gente está aqui para falar com vocês que os seus filhos precisam de limite, as crianças precisam de limite. E esse limite começa em casa, começa educando. Eu sei que hoje em dia está muito difícil educar os filhos, mas a gente tem o papel como pai e mãe de colocar esses limites, de educar eles. Porque depois quem vai pagar são eles mesmos, com a vida. E se a gente não direcionar eles agora, quem vai direcionar vai ser a vida. E a vida não vai ter pena deles, não. A sua super proteção deles hoje vai custar caro para eles no futuro. Então o que você prefere? Você prefere colocar os limites agora, colocar os valores que você acredita agora, para que no futuro eles possam caminhar em linha reta? Ou você prefere que a vida ensine a eles, que os influenciadores ensinam eles? Porque hoje em dia todo mundo influencia. Então, quem que você está deixando influenciar seus filhos? É verdade, e como você falou, hoje em dia é muito difícil. Realmente, nós estamos cansados, a vida é dura, literalmente, e a gente sempre tenta correr para o caminho mais fácil, né? A gente quer sempre que o nosso filho não sofra, né? Isso é uma coisa que realmente passa pela cabeça da gente, né? Como pai, como adulto, mas não, cara, é bom, cara. Bom que seu filho sofre um pouquinho, velho. É melhor sofrer dentro de casa do que na rua. É como você falou. É melhor ele passar por perrengue agora, chegar e falar com ele, não, você não merece. Você não é bom bastante agora. Você só vai conseguir se você trabalhar duro. Pode ter certeza que... engraçado, eu ouvi ontem, não lembro quem, mas um cara que eu acompanho já há muito tempo, ele falando que um garoto foi jogar um beisebol e ele perdeu o jogo e ele chorou pra caramba depois do jogo. Aí ele falou com o pai dele, falou, aí, o seu filho vai ser um grande homem no futuro. E eu acredito nisso. A frustração em não gostar de perder, não querer perder, se ele levar isso pra vida dele toda, com certeza esse moleque vai ser um vencedor no futuro. Eu lembro que no primeiro jogo que o Noah perdeu, o Noah chorou tanto, eu abracei ele e falei assim, não chora não. Aí o Júnior virou pra mim e falou, deixa ele chorar. Isso quer dizer que ele tá se importando, quer dizer que ele tá se frustrando e quer dizer que ele vai superar essa dor que ele tá sentindo agora. A gente colocou ele no esporte pra isso. Aí eu abracei ele e depois falei, chora, eu entendo a sua dor. Então eu apoiei ele ao invés de proteger ele. Eu luto, tenho quase 40 anos, eu sou lutador e toda vez que eu perco, até hoje eu choro. Eu não me conformo com a derrota. O que me faz levantar todo dia é querer vencer sempre. Então, se você está triste, está passando por um momento ruim aí e não está satisfeito, isso é ótimo. Isso vai fazer você um vencedor no futuro, tenho certeza disso. Então, a pergunta que fica hoje é,
quais são os valores que você está reforçando dentro da sua casa. A gente está aqui para te encorajar a ser o pai e a mãe que os seus filhos precisam, que essa nova geração precisa. A gente não precisa de uma geração fraca novamente. A gente não precisa que a sociedade imponha os valores que eles querem. Você tem que ser forte e corajoso o suficiente para colocar os limites que seus filhos precisam, para colocar os valores que você quer dentro da sua casa. Não deixe que o mundo dite os valores que estão dentro da sua casa. Você é responsável por isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembra de assinar, comentar e mandar para aquela pessoa que está precisando escutar um pouco sobre valores, que estão com os valores meio invertidos. Até a próxima. Qual é o tema de hoje? Valores invertidos. O que você está dando valor literalmente para sua vida? E, Bruna, hoje está tudo invertido. Acho que reclamar virou um estilo de vida. E o quê? E se você gostou desse episódio, lembra de subscribe aqui. Não, subscribe. Assim. E vocês não estão ensinando absolutamente nada para os seus filhos. Me empolguei, hein? Pronto.